Boa tarde, GoRN. A Concede Consultoria Jurídica Júnior, a empresa júnior do curso de Direito da UFRN, vem apresentar para vocês a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E a partir dessa palestra, vocês vão ver que a estratégia é se reinventar quanto a essa nova lei. Meu nome é João Pedro Cardoso, eu sou consultor jurídico na Concede, entrei no processo seletivo de 2020.1, estou há 5 meses na empresa. Eu sou graduando do curso de Direito da UFRN, estou atualmente no primeiro período. Na Concede, eu sou consultor jurídico e coordenador de inbound marketing e sou assessor de parcerias e pesquisador no grupo de pesquisa em mediação e arbitragem POTIARB. Eu escolhi aqui como publicação a grande frase do João Paulo Lema, que é sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, que eu acho que é uma frase que me representa muito. Boa tarde, GoRN. Espero que estejam todos muito bem após esse almoço. Meu nome é Vitória Júlia Azevedo, eu sou gerente comercial na Concede, Consultoria Jurídica Júnior. Entrei na empresa em 2019.1, estou aí há pouco mais de um ano. E também sou graduanda do curso de Direito da UFRN, estou atualmente cursando o 5º período. E, além disso, também sou estagiária no escritório de advocacia. Como vocês podem ver, que eu publiquei alguns minutinhos atrás, uma frase que eu me identifico bastante, de Mahatma Gandhi, que é preciso que você se torne a mudança que você deseja ver no mundo. E aqui, fazendo um alinhamento inicial com vocês, nós trazemos aqui o nosso sumário para que vocês acompanhem, de fato, o desenrolar dessa apresentação. Em um primeiro momento, nós vamos apresentar aqui o porquê que nós precisamos de uma lei de proteção de dados, ou seja, vamos contextualizar aqui a importância de se ter a LGPD enquanto lei vigente no Brasil, as noções introdutórias sobre a lei, os princípios que norteiam a LGPD, quais as bases legais para tratar dados, os direitos do titular, cultura voltada para dados, as hipóteses de extinção de tratamento, as penalidades e também, além disso, uma vez que a gente se preocupa muito, que vocês realmente entendam um caso prático em que a gente vai analisar aqui a situação de uma empresa hipotética, que não é um caso real, que fique bem claro isso, mas é que para que vocês realmente acompanhem e tentem visualizar na empresa de vocês como é que aconteceria essa adequação a essa lei que está para entrar em vigor. E passando aqui para o nosso primeiro tópico, nós temos por que é que nós precisamos de uma lei de proteção de dados. E para isso, primeiro, nós queremos falar com você enquanto consumidor. Pensemos no seguinte, a gente distribui dados o tempo inteiro. Até mesmo quando você está dormindo, o seu celular, ele entende que você está nesse momento do seu dia, porque o nível de bateria, ele para de cair. E dessa forma, nós temos que isso tudo se trata de tratamento de dados. E é um processo que acontece com muito mais frequência do que você imagina. Quantas vezes você não se deparou com a seguinte situação? Você falou perto do seu celular ou até mesmo do seu notebook que você queria comprar alguma coisa e, de repente, essa coisa aparece como propaganda no seu Instagram, no seu Facebook, em qualquer situação dessas. Parece que todo mundo tem uma mesma história desse tipo. E isso não é mágica, isso é tratamento de dados, isso é leitura de dados. O seu Instagram, o seu Facebook, as suas redes sociais, a maioria delas, tem acesso ao microfone do seu celular. E eles fazem isso, inicialmente, com o seu consentimento, para que alguma ferramenta possa funcionar. Como, por exemplo, se você não autorizasse ao seu Instagram o acesso ao microfone, os vídeos que você gravasse para o seu story sairiam sem áudio. Então, até mesmo a ideia de se ter propaganda de um produto que eu falei que tenho interesse em comprar, podem ser do meu interesse, porque isso, de fato, facilita as minhas buscas. E então, a gente tem o seguinte cenário, de que a verdade é que o problema não é que o Instagram tem acesso aos dados do meu microfone, não é que o Facebook tem acesso aos dados do meu microfone. O problema que a gente coloca em pauta aqui é você ter aceitado isso sem saber exatamente a finalidade para a qual essa empresa irá utilizar esses dados. Por que é que eles têm acesso a isso? Quanto tempo esses dados vão ficar disponíveis? Eles estão sendo atualizados? Por quem? E o mais importante ainda, esses dados estão sendo distribuídos a terceiros? Com qual finalidade? Nós não sabemos de nada disso. Nós vivemos uma realidade
o que acontece hoje é que a gente simplesmente não lê os termos de uso e a política de privacidade dos aplicativos, do site, mas nós aceitamos. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo do não li, mas aceito. Quantas vezes você baixou um aplicativo e simplesmente clicou nesse botãozinho? Pois é, nós fazemos isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. E isso é muito problemático, porque fazemos isso com tanta frequência que chega um momento, provavelmente agora mesmo, você já não tem mais controle sobre as empresas, as instituições, as organizações que possuem acesso aos dados. Você não consegue fazer uma lista dessas instituições que realmente têm acesso a esses dados e o porquê que elas têm e o que é que elas estão fazendo com isso. Eu realmente não tenho acesso. E eu realmente acredito que você também não. Mas a questão é, por que é que essas empresas precisam de dados? A gente já falou aqui que existe uma problemática toda em volta desse uso desses dados, mas por que que as empresas precisam coletar esses dados? O que é que elas fazem com isso? Existe uma famosa frase no mundo dos negócios, talvez até mesmo vocês já tenham ouvido, que é que os dados são o novo petróleo. Principalmente desde 2017, hoje os dados são o ativo mais precioso das empresas. E as startups precisam de dados, as empresas precisam de dados para fazer valer realmente o seu modelo de negócio. E não apenas para saber o que as pessoas querem e fazer uma jornada de compra personalizada, individualizada, inovadora, como todo consumidor gosta, mas também para gerar a necessidade desse consumidor. As empresas utilizam dados para isso. E uma empresa que sabe utilizar dados, uma empresa que realmente faz isso com muita maestria, tem uma mina de ouro nas suas mãos. Então, diante de tudo isso, diante do fato de que as empresas precisam fazer uso desses dados, qual seria o problema? O problema é que esses dados passaram a ser tratados de uma forma completamente incorreta e antiética, sem levar em consideração que por trás de cada informação existe uma pessoa e uma pessoa detentora de direitos. Uma pessoa que tem como um direito fundamental a sua privacidade. O problema são casos como, por exemplo, o da Cambridge Analytica, que coletou os dados dos usuários do Facebook sem consentimento e usou indevidamente para influenciar nas últimas eleições dos Estados Unidos. No caso, então, para favorecer o candidato e hoje presidente Donald Trump. E a gente percebe que é uma conjuntura muito, muito problemática, porque o Facebook ele foi condenado a pagar 5 bilhões pelo caso, além de diversas outras penalidades, mas isso não tira o impacto que esse fato ele levou para a democracia do país mais influente do mundo. Isso é um caso que vocês até mesmo podem ver em um documentário bastante famoso na Netflix, que é o Privacidade Hackeada. Conta esse caso detalhado e problematiza bastante tudo o que aconteceu nos Estados Unidos e também, como vocês podem já saber, aconteceu também com outros países. Então, vocês percebem o quão poderoso é o tratamento de dados e vocês percebem o quão perigoso é isso ser tratado como uma terra de ninguém, como uma terra sem lei. É diante desse cenário de falta de proteção que surge a Lei Geral de Proteção de Dados. É diante desse cenário que nós precisamos de uma lei reguladora. E não só esse cenário, essa conjuntura de falta de proteção. Nós também temos que, desde maio de 2018, temos a vigência da GDPR na Europa, que é como se fosse a LGPD europeia, que a nossa lei se inspira nela, e um dos requisitos que a GDPR trata para poder se ter negociações internacionais e trocas de mercadorias, é que o país-alvo ele tem uma lei minimamente protetora, cuja proteção ofertada aos usuários seja igual ou superior a ela própria. Então, o Brasil está perdendo oportunidades, até mesmo quando a gente fala na questão da OCDE, que é uma organização econômica, um grupo econômico internacional, que o Brasil tem intuito de entrar desde 2017, e para que isso aconteça, ele precisa preencher uma série de requisitos. E um desses requisitos é justamente que o país tenha uma lei geral de proteção de dados, uma lei que realmente ofereça proteção às pessoas que vão tratar dados com aquele país. E por que a gente precisa da LGPD nesse cenário?
é que as leis que nós temos hoje no Brasil, elas não são suficientes para oferecer essa proteção. Nós temos realmente aspectos no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, que já estão em vigência hoje, nós não estamos completamente desprotegidos. Mas a LGPD, ela consegue ser completa. Ela realmente consegue tratar todas as questões com relação a dados e ser realmente um amparo, tanto para o empresário quanto para o titular dos dados. Como vocês podem ver, a LGPD ela não veio quebrar negócio nenhum. É importante que todo mundo esteja atento a isso. Ela veio simplesmente estabelecer as regras do jogo. Jogo esse que todos precisam sair ganhando, tanto o titular dos dados quanto as empresas. Isso porque nós estamos falando de uma situação de equiparação, de justiça, em que nós, de um lado, nós temos os titulares dos dados, os consumidores, que gostam de serviços personalizados, que gostam de uma jornada de compra individualizada de acordo com as necessidades deles, mas nós queremos isso com segurança e com respeito à nossa privacidade. E do outro lado, nós temos também as empresas, que precisam tratar dados, como nós já falamos, mas elas precisam fazer isso com segurança e transparência e muita responsabilidade. E até mesmo levando em consideração que isso melhora a credibilidade da organização. Isso melhora até mesmo o próprio sucesso do cliente, uma vez que você vai tratar dados, como vocês vão ver ao longo dessa apresentação, de forma muito mais eficiente, se obedecerem de fato os princípios da LGPD. Eu trago aqui como exemplo, recentemente eu fui preencher um formulário de um site, de um curso que eu estava fazendo na quarentena, acho que todo mundo em algum momento já fez isso, e simplesmente a empresa que oferecia esse curso, ela pediu o meu nome e falava para que era aquele dado, pediu o meu telefone, falava para que usar aquele dado. Caramba, eu fiquei com uma impressão muito boa dessa empresa. E é justamente isso que você vai passar para os seus clientes quando você se adequar à LGPD. A sua credibilidade vai aumentar. Então, a mentalidade aqui não é você encarar a LGPD como uma mera obrigação legal, como uma lei que você tem que cumprir, porque se você não cumprir ela, você vai sofrer penalidades. Não é isso. Você tem que se adequar à LGPD porque ela vai ser boa para o seu negócio. Você tem que encarar a LGPD como uma janela de oportunidades. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Google, o Facebook, o Instagram, todas essas empresas recentemente estão atualizando a política de dados delas. E isso se deve por conta disso. E se vocês pesquisarem um pouco mais a fundo, também essas empresas afirmam que a LGPD é sim uma grande oportunidade e que até mesmo você, pequeno empreendedor, até mesmo você, CEO de uma startup, também pode se adequar e também pode perfeitamente usar isso a favor do seu negócio. Mas o que é essa lei? Para que a gente possa nortear um pouco mais vocês, nós vamos falar de algumas noções introdutórias. O primeiro ponto a ser dito é sobre a vigência da LGPD. A lei ela foi sancionada em 2018 pelo atual presidente, só que ela teve um adiamento, ou seja, ela só entraria em vigor em agosto de 2020. Só que devido à pandemia do novo coronavírus e outras situações, essa lei foi adiada. Outro ponto a ser falado é sobre tratamento de dados. Muito se fala sobre tratamento, mas afinal, o que é esse tratamento? Tratamento, a lei dá uma série de várias definições, mas basicamente é qualquer coisa que você faz com dados, seja ela coleta, armazenamento, classificação. Então, qualquer coisa que você vai fazer com dados, você estará tratando dados. Outra definição importante a ser feita é a diferenciação entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são dados que, de alguma forma, eles podem identificar uma pessoa física. Ou seja, pensando rápido aqui, pode ser o CPF ou um RG, que você acha fácil uma pessoa através desses números. Mas dados como o IP do meu computador ou o meu endereço, se juntados com outros dados, eles também podem me identificar. Então, esses dados, o conjunto de dados, quando você junta, por exemplo, 3 dados diferentes e você identifica a pessoa, também é considerado dados naturais. Já os dados pessoais. Já os dados sensíveis são dados que, de alguma forma, podem levar a alguma questão discriminatória. Podem ser dados que revelem sua origem étnica ou racial, dados sobre a sua convicção política ou sua opção religiosa. Uma diferenciação bastante importante fazer também é sobre controlador e operador. Mas, afinal, o que eles são? Controlador é a empresa que detém os dados, é quem
possui os dados e quem define o que é que vai ser feito, o que é que vai ser, como esse dado vai ser tratado. Já o operador, ela é a pessoa ou a empresa que somente vai fazer análise daqueles dados e vai fazer todas as operações que o controlador mandar. Outro ponto bastante importante a ser falado é sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma das grandes peças do jogo. Ela funciona como uma agência reguladora, que ela vai julgar os casos e vai fiscalizar todas as empresas para ver se todos os aspectos da lei estão sendo feitos da maneira certa. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre os princípios da lei, mas afinal, o que são princípios? Princípios são os nortes da lei, é o que dá todas as definições para o tratamento de dados, ou seja, qualquer empresa, qualquer pessoa que for tratar dados tem que seguir os 10 princípios. O primeiro princípio é o da finalidade. Ele é bem junto com o princípio da necessidade, então vou falar eles no mesmo exemplo. O da finalidade diz o seguinte, que em todo tratamento de dados é necessário ter uma finalidade específica, determinada e objetiva. Ou seja, aquela ideia de você coletar dados sem saber nem quando você vai usar, só para deixar armazenado, ela já não é mais aceita. Por exemplo, vou dar o exemplo da Uber. Quando você vai pedir uma corrida, a Uber ela requer de você os seus dados de geolocalização. Então, esse dado de geolocalização ele é necessário para atingir essa finalidade, que é completar a corrida. Então, já tem uma finalidade específica para haver aquela coleta. Já o princípio da necessidade, que eu disse que eles eram bem juntos, ele diz que somente os dados necessários para realizar determinada finalidade devem ser coletados. Então, no exemplo do Uber, se a Uber ela pedisse, além dos dados de geolocalização, pedisse a sua lista de contatos, por exemplo, ela estaria violando esse princípio, porque a lista de contatos ela não é necessária para que a corrida seja completada, ou seja, aquela finalidade aquele dado não é necessário para atingir determinada finalidade. O terceiro princípio é o da transparência. Transparência é um dos grandes pilares da LGPD. E todo tipo de tratamento deve seguir esse princípio. Deve sempre prezar pela transparência, pelos direitos do usuário e pelo acesso livre e facilitado do titular dos dados aos dados que você está tratando. O quarto princípio é o da qualidade dos dados. O controlador dos dados ele deve sempre prezar para que os seus dados estejam o mais atualizado possível, com a maior qualidade. Também é um direito do titular dos dados que esses dados que estão na posse de alguma empresa sejam o mais atualizado possível. Então, você deve fornecer também ao titular uma forma fácil, livre e gratuita para que esses dados sejam atualizados. Então, você deve prezar sempre por essa qualidade. Princípio da não discriminação. A LG proíbe expressamente qualquer caso em que sejam tratados dados com finalidades discriminatórias. Vou dar um exemplo dessa prática. Uma empresa americana de passagens aéreas e hospedagem, ela fazia um tratamento de dados, ela fazia uma análise através do IP que você entrava na plataforma. Ou seja, se uma pessoa que entrasse com um dispositivo da Dell consultasse um tipo de hospedagem e um tipo de passagem, teriam um preço X. E uma pessoa que entrasse em um dispositivo da Apple e consultasse as mesmas condições de passagem e as mesmas condições de hospedagem, as duas juntas no mesmo horário, a pessoa que entrasse pelo dispositivo da Apple teria um preço de 2x. Então, é o dobro do valor para quem entrava com o dispositivo da Apple. Então, isso é um tipo de discriminação absurda e que não vai poder ser feita pela LGPD, que proíbe isso. O sexto e o sétimo princípio, que é o da segurança e da prevenção, eles são bem juntos. Eles dizem que sempre que for ter um tratamento de dados, é preciso que o processo seja feito da forma mais segura possível e buscando sempre pelos meios que estejam disponíveis para evitar e prevenir a ocorrência de vazamento de dados. Então, você deve prezar sempre pela qualidade do seu servidor, de onde você armazena os dados. Isso é segurança técnica mesmo, é contra-ataque de hacker. E também é muito importante que haja um plano de contingenciamento, para que caso ocorra um vazamento desses dados, você saiba o que fazer para minimizar os danos. O oitavo princípio é o da adequação. Ele diz que é preciso sempre pensar na finalidade e da forma que você vai fazer a coleta desses dados.
Então, para ser adequado aos titulares. Ou seja, você deve pensar em como que eu vou coletar esse dado, se vai ser através dos meios digitais ou dos meios físicos, se vai ser escrito, para que seja o mais adequado para o cliente ou para o titular dos dados. O nono princípio é o do livre acesso. Ele diz que a empresa ela deve fornecer ao usuário, ao titular daqueles dados, o acesso de forma fácil, gratuita e livre sobre a forma de tratamento, sobre quais empresas possuem seus dados. Então, as empresas, vocês, startups, devem se preparar também para, quando uma pessoa perguntar, você tem meus dados? Vocês responderem, sim, nós temos os seus dados, está sendo tratado dessa forma, temos os meios e esses meios de segurança para prevenir que não ocorra esse vazamento desses dados. E o 10º último princípio é o da prestação de contas. As empresas elas devem ter arquivado tudo que foi feito em relação aos dados e em relação às medidas de segurança utilizadas para que não ocorresse nenhum dano com vazamento ou coisa do tipo. Então, é recomendado que se monte um dossiê comprobatório de todas as operações foram feitas com os dados e também mostrando quais as medidas que foram utilizadas para segurança e prevenção daqueles dados e também a confiabilidade dessas medidas. Bom, agora que todos nós sabemos os princípios e que devem ser feitos em qualquer tratamento, que devem ser seguidos em qualquer tratamento, vamos passar para as bases legais. Mas o que são bases legais? Bases legais, basicamente, é o que legitima o tratamento de um dado. Ou seja, qualquer tratamento que for ocorrer deve ser baseado em alguma das 10 bases que a lei determina. Ou seja, eu, empresário, devo pensar em qual base legal eu estou inserido quando eu vou tratar meu dado. Então, existem 10 na lei, só que nós só trouxemos 3 aqui, porque senão a apresentação ficaria muito extensa e também nós só trouxemos os que são mais adequados para a realidade das empresas. O primeiro deles é o consentimento. O consentimento, que antes era o não li e aceito, que você em qualquer plataforma ou site você entrava, você só clicava, nem lia termo de uso, nem lia política de privacidade, só fornecia seus dados, já não é mais aceita. Então, o consentimento, a lei define que deve ser feita de forma inequívoca, específica, expressa e livre, para garantir que o titular dos dados ele tenha certeza que ele está fornecendo esses dados com determinada finalidade. E também o consentimento ele deve informar como esse dado vai ser tratado, a duração desse tratamento e deve mostrar ao titular também que a qualquer momento ele pode revogar esse consentimento e ter seus dados apagados e não mais tratados. A segunda base legal é da execução do contrato. O consentimento ele não é necessário quando a coleta do dado tem a finalidade de cumprir uma obrigação contratual. Vou dar o exemplo de um cerimonialista. Dois noivos contrataram um cerimonialista para fazer o seu casamento. Só que a cerimonialista ela vai ter que ter acesso aos dados dos noivos, aos dados dos fornecedores dos noivos e também até mesmo dados dos convidados, para que possa ser entregado convite, esse tipo de coisa. Então, para que o cerimonialista ele entregue o casamento da melhor forma possível e cumpra uma obrigação contratual, ele não vai precisar pedir o consentimento dos noivos e dos convidados. Como é uma obrigação contratual, a finalidade para aquela coleta dos dados ela já está sendo preenchida e é uma das bases legais que pode legitimar um tratamento de dados. E a terceira e última base legal é a do legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base legal que ela pode ser usada para desenvolver as atividades da empresa, desenvolver os interesses do controlador dos dados. Só que para isso você tem um ônus. O ônus é fazer um teste de legítimo interesse e provar que esse interesse é legítimo e que eu posso usar essa base legal. Para isso eu vou dar um exemplo hipotético para vocês e fazer esse teste na prática. Vamos lá. Uma corretora de imóveis, ela acabou... O exemplo começa agora. Uma corretora de imóveis, ela acabou de construir um novo condomínio de casas. E ao lado desse condomínio, ela vai fazer uma festa, um evento mesmo, gratuito, que lá vai ter bebidas, comidas. Só que tem um porém. Quem for entrar nessa festa, tem que fornecer o nome e o número de telefone. Dentro da festa tem todas as informações do evento.
O evento foi feito, foi realizado, foi um sucesso. Muitas pessoas entraram no evento, teve um alcance muito bom. E a empresa ela não queria pedir o consentimento o consentimento de todas as pessoas que iriam entrar na festa, por imaginar que aquela ação iria diminuir o número de pessoas que iriam ingressar no evento. Então, vamos fazer o teste agora para saber se essa corretora ela pode ou não coletar e tratar esses dados. O primeiro passo é o seguinte: o interesse é legítimo? Sim, o interesse é legítimo. A corretora ela quer vender seus imóveis. Isso não tem nenhuma lei que proíba isso. Então, o interesse é legítimo nesse exemplo. Mas um exemplo que não seria legítimo seria se, no caso de uma contratação, o empresário ele requeresse um teste de gravidez de uma mulher, por exemplo. Isso é ilegal e, se fosse esse o caso, não passaria do primeiro passo. O segundo passo é: os dados são necessários para atingir determinada finalidade? Sim. A empresa ela precisa ter o nome e o número de telefone das pessoas que entraram no evento para poder tentar ligar e vender seu novo imóvel. Então, passamos para a terceira etapa. A terceira etapa é: os interesses da empresa estão balanceados com os direitos do titular? Nessa etapa, é preciso que tenha um prévio contato entre a empresa e o usuário e o cliente. Como já teve esse contato, a pessoa já entrou naquele evento, ele já conhece o empreendimento, conhece a empresa, a corretora, então já houve esse contato. Um exemplo que não passaria nesse passo seria o seguinte: se a corretora de imóveis ela vendesse esses dados para outra empresa que não é do ramo de imóveis, e essa outra empresa ela ligasse para esse usuário, e esse usuário nunca tivesse visto falar, nunca tivesse conhecimento dessa empresa. Então, não passaria nesse terceiro passo. Então, vamos ao quarto passo, que é o das salvaguardas. Nessa etapa das salvaguardas, a corretora de imóveis ela deve ter total transparência em explicar àquele titular, aquele usuário, que esses dados foram coletados naquele evento, no dia tal, e deve fornecer a opção também de não ligar mais para aquela pessoa e também de ter os dados daquela pessoa eliminados, ou seja, excluídos, para que esses dados não sejam mais tratados. Então, se a empresa garantir isso, ela passa nos 4 passos e vai ter o seu interesse legítimo e vai poder usar essa base legal para fazer o seu tratamento. Agora que nós já conhecemos as 3 bases legais mais importantes, vamos falar um pouco mais sobre os direitos do titular. O titular, a LGPD, ela garante vários direitos. Dentre eles são esses: a confirmação da existência dos dados que estão em posse de alguma empresa, ou seja, o titular tem direito de saber quais empresas têm o dado dele, tem direito de ter acesso a quais dados essa empresa está utilizando, tem direito de saber também de corrigir seus dados que estão incompletos ou até mesmo desatualizados. Por exemplo, se a pessoa trocou de e-mail, ela tem o direito de poder corrigir junto à empresa, a dizer qual é o seu novo e-mail. Tem direito à eliminação dos dados, para que a empresa não use mais esses dados e nem tenha posse deles, eliminados de forma técnica mesmo, destruídos. E também, uma das grandes sacadas da LGPD é a revogação do consentimento. Ou seja, se eu forneci para uma empresa os meus dados de forma livre, como eu já tinha falado, eu posso, no decorrer do tempo, dizer: não, eu não quero que você trate meus dados e quero revogar o consentimento e quero que meus dados sejam eliminados. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa que hoje eu não posso fazer mais. Por exemplo, eu não posso chegar para o Facebook e pedir para que ele apague meus dados, porque a lei ainda não está em vigor, mas a partir da entrada da lei isso vai ser possível. E muito além de estabelecer as regras dos tratamentos de dados, as penalidades e a própria fiscalização da lei, a LGPD ela também se preocupa com a internalização dos princípios que ela mesma traz dentro das empresas. E isso pode ser feito através de programas de governança, inclusive a própria lei tem capítulos específicos para tratar sobre isso, falando sobre esses programas, e trata justamente da internalização de construir regras dentro da empresa em conformidade com os princípios da própria LGPD, ou seja, fomentando realmente a criação de uma cultura voltada para dados, uma cultura que deve ser observada
por todos os colaboradores e também refletida nas próprias ações das empresas, tanto internamente quanto externamente para com os seus clientes. E muito relacionado a isso, tem justamente aquela famosa frase de Peter Drucker, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. Não adianta a gente montar toda uma estratégia para se adequar ao LGPD dentro da empresa se ela mesma não tem uma cultura de entender a importância disso. Se as próprias pessoas que mexem com dados dentro da sua empresa não entendem o porquê que aquilo ali está sendo feito. Então, realmente, uma operação que vai mexer com toda a estrutura da sua empresa. A adequação à LGPD, ela é muito mais do que termos de uso e política de privacidade. É uma coisa que realmente você precisa abrangir também a questão cultural dentro da empresa. E um aspecto muito relacionado também aos programas de governança que são trazidos pela LGPD é o conceito de privacy by design, ou seja, privacidade desde a concepção. Ele também é abrangido no regulamento europeu, na GDPR, que nós vimos aqui, que a LGPD se inspira e é a própria LGPD europeia. E nós temos que esse conceito, ele determina que o pensar na privacidade, o pensar na proteção de dados, tem que vir desde o momento da concepção do produto ou serviço que a sua empresa oferece até a vida útil dele inteira, até o momento que esse produto acaba ou que o serviço acaba de ser prestado. Ou seja, exige uma proatividade por parte das empresas de tentar evitar qualquer conflito e tentar evitar que qualquer ilícito seja cometido. Já não é mais uma situação de retroatividade, é uma situação que as empresas precisam, de fato, ter proatividade para evitar problemas. Agora você deve se perguntar, eu posso continuar com esses dados após tratar eles? O que é que vai acontecer depois que acabar o período do consentimento? E a lei, ela define hipóteses para que ocorra a extinção e também hipóteses para que esses dados não sejam excluídos. Nos casos gerais, os dados eles devem ser eliminados de forma técnica, nos limites técnicos, e destruídos para que ninguém possa mais usar. Só que existem 4 possibilidades que são trazidas pela lei para que esses dados sejam mantidos pela empresa. A primeira opção seria se houvesse uma determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados que dissesse, não, a sua empresa vai continuar com esses dados por esse período de tempo, não precisa pagar. Então, essa é uma das opções. A segunda opção é uso por instituições de pesquisa, desde que esses dados sejam anonimizados. Ou seja, se uma instituição de pesquisa ela quiser usar esses dados que você coletou, a sua empresa coletou, ela pode requerer o uso desses dados, só que eles devem ser anonimizados. E o que é anonimização? Anonimização é pegar dados pessoais e deixá-los de uma forma em que mesmo se você juntar todos eles, você não vai conseguir descobrir quem é essa pessoa detentora desses dados. Então não é um dado pessoal, é um dado anonimizado. Há a hipótese também de transferência para terceiros. Só que para você transferir para outras empresas esses dados que você coletou, você tem que ter uma base legal para fazer isso, tem que informar ao dono dos dados, ao titular dos dados que ocorreu essa transferência, e deve informar e deve também seguir todos os princípios, tanto a sua empresa que vai transferir, tanto a empresa que vai receber esses dados, deve seguir todos os princípios da lei. E a última opção é manter os dados armazenados. Por exemplo, se a sua empresa coletou os dados, ela pode manter esses dados em sua posse, manter armazenados. E só que o seguinte, vocês vão ter que anonimizar esses dados. Mas aí surge uma grande questão. A primeira questão é, você vai ter esses riscos de manter esses dados em sua posse, porque você pode sofrer um ataque de hacker, pode ter um vazamento de dados, você vai ter o risco de estar com esses dados ainda. E também é uma grande discussão sobre a reversibilidade ou não do processo de anonimização. Então, é uma prática um pouco complicada e deve ser analisada frente ao direito do usuário. Já no que diz respeito às penalidades, as famosas penalidades que a LGPD traz, é importante dizer que também que não é só isso que você deve estar atento, não é por isso que você deve se adequar. Mas elas estão presentes nos artigos 42, 43, 52 e 53 da lei. E elas variam muito de acordo com o dano e com a gravidade que ele pode trazer
ao próprio titular dos dados. E são elas: advertência, com indicação de um prazo para adoção de medidas corretivas, certamente; publicização dessa infração após devidamente confirmada e apurada sua ocorrência; o bloqueio dos dados pessoais que se referem à infração até a sua devida regularização, ou a eliminação desses dados sobre os mesmos termos; a implicação de uma multa diária ou então uma multa simples de até 2% do faturamento da empresa, sendo ela limitada no total a 50 milhões de reais. É um valor consideravelmente alto, mas que a infração ela pode até mesmo custar mais do que isso, porque uma vez que você tem a violação da intimidade por meio do uso indevido dos dados pessoais de titulares, isso pode caracterizar a violação do direito de personalidade, o que vai caracterizar a responsabilidade civil e as famosas reparações por danos morais. Ou seja, pode sim ser muito mais do que 50 milhões de reais. A LGPD, ela trata esse limite com relação à multa simples, mas o valor a ser pago pelas empresas pode até mesmo superar isso, ou seja, é um valor consideravelmente alto. E sobre esse tema, um apontamento muito interessante que vale a gente ressaltar aqui é o que ocorre com a própria Europa desde a entrada em vigor da GDPR, a LGPD europeia, que desde que ela entrou em vigor em maio de 2018, as autoridades de proteção da União Europeia já impuseram mais de 460 milhões de euros em multas, sendo essa, inclusive, a principal causa, hoje em dia, de aplicação de multas na Europa, em termos quantitativos. Então, é muito interessante a gente analisar isso, para a gente ver que, assim como aconteceu na Europa com a GDPR, a LGPD também veio para ficar no Brasil. E isso mostra porque nós realmente precisamos dela. Nós precisamos dessa lei para, de fato, trazer segurança e uma equiparação e justiça na relação entre os titulares de dados e as empresas. E agora, nós vamos passar para o nosso caso prático. E como na Concede nós temos muito a cultura de sermos resolvedores de bronca, qualquer pessoa assim que conheça minimamente a nossa empresa sabe que nós temos essa cultura de sermos chamados de resolvedores de bronca, porque o direito às vezes ele dá muita dor de cabeça. Então nós estamos aqui para resolver esses problemas para vocês. Nós vamos tratar aqui de um caso hipotético de uma empresa chamada Bronca, cujo trabalho é no ramo de mercado dos produtos de beleza, e ela possui uma loja física, só que desde o início da pandemia ela viu a necessidade também de migrar o seu negócio para o âmbito virtual e criou um aplicativo específico para fazer essas vendas também no meio online. E aí nós vamos tratar aqui como a Bronca ela trata os dados tanto na loja quanto no aplicativo. Primeiramente, na loja, nós temos que a empresa exige um cadastro que é opcional, porém a revendedora, no ato de fazer uma compra, no ato de você querer fazer um cadastro, ela condiciona a entrega do CPF com brindes e descontos, sendo que, na verdade, esses CPFs são utilizados para a criação de um padrão de consumo interno, e inclusive a venda desses dados para parceiros, como academias, lojas de roupas, enfim, parceiros que a Bronca tem e que ela utiliza esses dados para fazer as vendas para eles, sem informar aos clientes sobre isso. Ou seja, eles não sabem que os dados deles estão sendo utilizados para isso e nem que eles estão sendo repassados para terceiros. E quais são esses dados, cuja entrega é obrigatória para efetivamente concluir o cadastro? É o nome, o próprio CPF, a data de nascimento, não consigo terminar de ver o resto aqui, telefone, e-mail e endereço. Já na conjuntura do aplicativo, nós temos o cadastro obrigatório, ou seja, sempre que entrar no aplicativo, esse cadastro ele deve ser feito antes mesmo do cliente visualizar os produtos. E esse cadastro ele pede as seguintes informações: o nome, CPF, o e-mail, o endereço, a data de nascimento e o telefone. Só que além desses dados, a Bronca ela coleta dados ocultos através da sua política de privacidade. Ou seja, ela coleta também e-mail, fotos do rolo de câmera e geolocalização do tempo integral.
Outro problema é a política de privacidade da Bronca, ela é genérica e ela é em forma de contrato. Ela é resumida ao seguinte termo: coletamos esses dados para melhorar sua experiência. Também a Bronca, ela utiliza esses e-mails que ela coleta para envio de e-mail marketing. E também a Bronca, ela não tem nenhum tipo de política de descarte de dados. Nosso programa de adequação hipotético vai começar primeiro pela loja. Nós fizemos uma análise e surgiram quatro problemas a serem solucionados somente visando a loja. O primeiro problema é ter descontos e brindes condicionados à entrega de CPF. Há um desvio de finalidade muito grande, porque a Bronca, ela diz que esses dados esse CPF vai ser coletado para ter brinde, só que ela usa para fazer um padrão interno. Então há uma falta de transparência, há um desvio de finalidade, há falta de uma base legal. Então a solução vai ser criar um programa de fidelidade, que aí sim a empresa, o cliente, ele vai ter um bônus por entregar seu CPF e vai ter uma finalidade que é individualizar o cliente. Que esse programa de fidelidade ele vai abranger outros 3 problemas e vai ser explicado um pouco mais à frente. O segundo problema é, há muitos dados para o cadastro. Quando você vai fazer o cadastro na loja, eles pedem 7 dados. E nesse ponto há um desvio do princípio da necessidade, que eu falei lá atrás. Então, nós vamos enxugar essa entrega desses dados para que sejam coletados menos dados. E o terceiro problema que nós encontramos é o da venda de dados, que aí está uma falta de transparência imensa, não há uma base legal para que ocorra essa transferência. Então, nós vamos criar parcerias em conjunto com o nosso programa de fidelidade, que vai ser tratado agora. A ideia que nós tivemos é criar um programa de fidelidade em que a cada compra o cliente ele vai acumulando pontos para trocar por produtos no futuro. Então, nós temos aqui uma finalidade específica para a entrega de CPF, que vai ser individualizar o consumidor. E a partir da entrada desse programa de fidelidade, a empresa, a Bronca, ela deve pedir também o consentimento do usuário. Ou seja, sempre que o usuário ele quiser adentrar no programa de fidelidade, ele vai ter que assinar o consentimento. E esse consentimento é dos modos que eu falei, de forma livre, inequívoca e expressa. Então, nós já solucionamos o problema do fornecimento dos dados e do tratamento. E falta agora também o das parcerias, das empresas e salões de beleza que a Bronca vendia esses dados. Nós tivemos uma ideia do programa de fidelidade, o seguinte: as empresas e salões, elas obviamente também terão que ser adequados ao LGPD. E ao momento de ingressar no programa de fidelidade, a Bronca ela vai pedir o consentimento do usuário também para compartilhar esses dados com esses terceiros, com essas academias, com esses salões de beleza. E se a pessoa quiser compartilhar esses dados, ela também vai entrar num programa de fidelidade com esses parceiros. Então vai haver essa parceria. A pessoa estaria participando do programa de fidelidade da Bronca e de várias outras empresas que a Bronca tem parcerias e o consumidor só iria sair ganhando. Então, o problema da falta da base legal para o compartilhamento de dados nós já solucionamos, que seria um consentimento. E o problema para a finalidade, que era a coleta do CPF, também foi solucionado, que é o consentimento. Só que ainda nos resta outro problema, que é o problema 4, que é a dupla finalidade dos dados de cadastro. Ou seja, quando pedia esses 7 dados no cadastro, dentre eles o CPF, esses dados eles eram usados para criar o cadastro e para montar o padrão interno de consumo. Então, existem 2 finalidades, que é criar o cadastro e o padrão interno de consumo, só que só tinha uma base legal até agora, né? Que era o consentimento. Então, está errado porque para cada base legal, para cada finalidade deve existir uma base legal. Então, para que a gente possa fazer esse padrão de consumo, a gente vai usar a base legal do legítimo interesse. Se lembram do teste que eu falei? A gente vai fazer ele novamente agora com a Bronca.
O primeiro passo legítimo interesse o interesse é legítimo? Criar um padrão interno de consumo, assim, no caso da bronca, não é ilegal. Então, nós passamos na primeira fase, esse interesse é legítimo. A segunda fase, esses dados, eles são necessários para que a bronca crie esse padrão interno de consumo? Sim, eles são necessários porque a partir desse padrão interno, você pode personalizar a entrega do serviço para o seu cliente e também você vai deixar a experiência do cliente melhor. Então, é um interesse legítimo. Vamos ao terceiro passo. Existe a expectativa do consumidor em receber e-mails da bronca? O consumidor ele já conhece a bronca? Sim, já conhece, porque ele participa do programa de fidelidade. Então, se ele recebesse um e-mail da bronca em que mostrasse o novo catálogo de produtos, ele não iria se assustar, porque ele já conhece a loja, já compra na loja, já participa do seu programa de fidelidade. E o quarto passo, são as salvaguardas, a bronca ela deve fornecer aos seus clientes a possibilidade de sair daquele programa de fidelidade, de cancelar o programa de fidelidade, ter seus dados excluídos e eliminados totalmente. E também tem que a bronca ela tem que resguardar a opção para o usuário de não receber mais aqueles e-mails. Então, se a bronca ela fornecer essas duas coisas, ela passa no teste de legítimo interesse e o nosso problema está solucionado. Ao final de tudo, a loja, o cadastro, ele continua opcional. O uso de CPF do cadastro para a criação do padrão interno de consumo, ele continua sendo feito. Ele ainda vai existir, ele vai conseguir fazer esse estudo, só que de forma que respeite as leis. Vai ter o programa de fidelidade, que vai ter vantagens explícitas para o cliente. Dados do cadastro, lembra que antes eram 7, que a gente ia diminuir? A gente só vai pedir 3 dados obrigatórios, que é o nome, que é para você conseguir encontrar o consumidor, o CPF, que é para individualizar o consumidor, e o e-mail, que vai servir para ter uma forma de contato. E, assim, ele pode fornecer mais 2 dados opcionais, que são o telefone, para que a bronca entre em contato, mas só se ele quiser fornecer, e a data de nascimento, se ele quiser que a bronca mande algum desconto ou mensagem de aniversário, por exemplo. E também a gente conseguiu compartilhar os dados com os nossos parceiros, com vantagens exclusivas para o cliente e sendo feito de forma que respeite a lei. Então, a partir disso aqui, vocês podem ver. A gente está respeitando a lei, está respeitando os direitos do usuário e também a gente não está prejudicando a empresa, porque tudo que a bronca já fazia anteriormente, a gente vai fazer agora, só que respeitando a lei. Então, vocês percebem que uma adequação bem feita, ela pode não trazer nenhum prejuízo para sua empresa. Ela vai gerar ainda mais autoridade para a sua marca. A sua marca vai ser conhecida como a empresa que protege os meus dados, a empresa que é séria com os meus dados, que protege eles. Então você pode se distinguir de várias outras empresas somente com uma adequação ao LGPD. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o aplicativo. Já com relação ao aplicativo, nós temos que o primeiro problema era justamente a coleta de dados ocultos na política de privacidade da empresa. E quais eram eles? O e-mail, fotos do rolo da câmera, geolocalização em tempo integral. São dados que absolutamente em nada contribuem para a otimização do modelo de negócios da bronca. Ou seja, são dados completamente desnecessários e dispensáveis e que, justamente por conta disso, nós propomos aqui como solução a exclusão por completo desses dados e a não mais coleta deles. Já com relação ao problema 2, que nós tínhamos o cadastro obrigatório, que a partir do momento que a pessoa baixava o aplicativo, ia lá e para poder acessar o conteúdo dele, já tinha que se cadastrar oferecendo vários dados, sendo que a pessoa nem mesmo sabe se realmente se interessou por algum produto. Então, qual o sentido dela oferecer esse cadastro logo de cara? O timing do preenchimento desse cadastro, ele está errado, ele está inadequado. Então, por conta disso, não tem realmente uma finalidade para aqueles dados. Uma vez que eu só estou oferecendo aqueles dados e a empresa está coletando exatamente sem me dizer o porquê e o que ela vai fazer aquilo.
Então, o que nós criamos aqui, o que nós propomos como solução, é a criação de 4 momentos distintos com coletas específicas, ou seja, coletas realmente com finalidade. E são eles: o momento do conhecimento, a partir do momento que você conhece o aplicativo, que você baixa o aplicativo, você tem 3 opções, e são elas: optar por entrar, caso já exista um cadastro previamente realizado; optar por se cadastrar, caso queira fazer o cadastro naquele momento, ou seja, totalmente opcional, não mais obrigatório; ou se cadastrar depois, caso você se interesse pelos produtos e deseje acompanhar aquilo ali um pouco mais de perto, com um pouco mais de facilidade. Depois, nós temos o momento do propriamente o cadastro. Quando você decide se cadastrar no aplicativo, agora nós temos uma base legal para isso, que é justamente a base do consentimento. Ou seja, nós temos uma finalidade, nós temos uma justificativa que realmente baseia o fato da coleta daquele dado. E seriam oferecidos os seguintes dados: o nome para identificação, o CPF para nota fiscal eletrônica obrigatória, o e-mail para se ter uma forma de contato com a pessoa, o telefone, que é opcional caso se deseje enviar mensagens, o endereço completo para a entrega do pedido e a data de nascimento, assim como na loja, caso a pessoa queira receber algum desconto no dia do seu aniversário e receber mensagens de parabéns e tudo mais. E o terceiro momento é justamente o momento da compra. E aqui, a base legal que é enquadrada é justamente a base legal da execução do contrato. Porque uma vez que você compra no aplicativo, você está contratando ali, fazendo um negócio de compra e venda. E para que esse negócio ele se concretize, é necessário oferecer dados para que o pagamento ele seja efetuado. Ou seja, a finalidade, em ambos os casos, é o pagamento, e ele pode ser feito tanto por dados no seu cartão de crédito, quanto por dados para emissão de boleto bancário. Mas a questão é que não para aí, né? Essas compras, elas precisam ser entregues para que, de fato, o contrato ele chegue a ser plenamente executado. Então, nós temos um quarto momento, que é o momento da entrega da compra. E, para isso, nós também temos a base legal da execução do contrato pelo mesmo motivo anterior. E, por exemplo, vamos dizer que, supondo que a Bronco utilize os Correios, existe um compartilhamento desses dados, de fato, mas é um compartilhamento necessário para que a execução do contrato ela se cumpra. Então, nós temos uma base legal resguardando o fato que está sendo pondo em pauta. E aí, os dados para isso, seria necessário o nome, para a identificação do destinatário, para que a entrega realmente seja efetivada, o endereço completo para a entrega, dados presentes na nota fiscal para documentar a mercadoria e a própria prestação de serviço. E, além disso, nós ainda temos 2 problemas, que é o problema 3, que trata justamente do envio de e-mail marketing sem qualquer autorização. Nós temos que esse envio de e-mail marketing ele está sendo feito sem o uso de uma base legal e não possui a opção de saída. Ou seja, a pessoa simplesmente não possui a opção de sair e parar de receber aquele tipo de conteúdo. Então, para isso, nós temos a solução de enquadramento de uma base legal durante esse processo e a opção e criação da opção de sair ao longo desse processo. E para isso nós temos 2 opções, que seria a colocar uma caixa, um checkbox não marcado previamente, como a gente costuma ver, para que o cliente dê o consentimento para receber o e-mail marketing, ou então colocaria já essa caixa na ficha do cadastro e o cliente passaria a receber esses e-mail marketings na base legal de legítimo interesse, com o teste já previamente realizado. E nas 2 opções, claramente, a Bronco ela teria a opção de sair. E, além disso, nós temos o problema 4, que é uma política de privacidade extremamente genérica, com base em nós estamos coletando esses dados para melhorar a sua experiência, e em forma de contrato, ou seja, extremamente cansativo de ler, extremamente cansativo e não induz a pessoa a realmente entender o que está sendo pautado ali. E, para isso, nós criamos a solução de uma política de privacidade direta, objetiva, clara e muito criativa. Seria o momento, de fato, de você pensar fora da caixa e pensar como é que eu faço para o meu usuário entender o que é que eu estou fazendo com os dados dele. A política de privacidade, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser um contrato. A política de privacidade ela é um documento do controlador, ela é um documento da empresa,
E ela também pode ser repassada por meio de vídeo, pode ser repassada por um documento com uma linguagem mais clara, aplicação de elementos visuais. São situações plenamente possíveis e, inclusive, indicadas, porque ela também faz com que você demonstre uma preocupação para com o usuário, de fazer com que ele entenda a utilização desses dados. E aí nós também temos o problema que é relacionado tanto à loja quanto ao próprio aplicativo, que é com relação à ausência de uma política de descarte de dados. E sobre isso é um problema muito sério, porque os dados eles simplesmente não podem ser armazenados na empresa para sempre. É necessário se ter uma política de descarte, e essa política de descarte, por exemplo, pode até mesmo ser com base na renovação do cadastro a cada ano, por exemplo. Pode passar o slide. Já passei. E aí, como é que fica a conjuntura do aplicativo? Como é que fica a situação do aplicativo em comparação ao que a gente viu? Nós temos a exclusão completa dos dados ocultos, que a gente viu que era coletado pela política de privacidade de forma completamente indevida. Nós temos a criação de 4 momentos distintos no aplicativo para o armazenamento, para a coleta desses dados, que é na fase de conhecimento, de cadastro, de compra e da entrega dessa compra. Nós temos o envio de e-mail marketing baseado no consentimento coletado no momento do cadastro ou no legítimo interesse, em ambos os casos, garantindo ao titular o seu direito de sair. E nós temos a criação de uma política de privacidade de forma criativa e direta. Mas afinal, o que é que a gente aprendeu a partir dessa exposição? O primeiro ponto que nós aprendemos foi: a lei vai trazer oportunidades para o empreendedor brasileiro. Ou seja, a sua empresa ela pode se diferenciar do mercado, a sua empresa ela pode se destacar das demais marcas por ter essa fama de ser a empresa que cuida dos dados, de ser uma empresa responsável com os dados do seu usuário. Assim como a Apple foi no início da produção dos seus celulares, por exemplo, que quase ninguém conseguia desbloquear um celular Apple, a Apple também não desbloqueava, porque ela garantia sempre a privacidade do seu usuário. Então, foi com isso que ela também ganhou muita marca e muita força no mercado. Nós aprendemos também que a adequação da LGPD não se resume a termos de uso e políticas de privacidade. Não só isso, ela deve ter um programa de cultura de dados para que toda a empresa ela seja adequada e também ter um programa de adequação bem feito para que não haja prejuízo à sua empresa. E é aí que a gente chega no nosso último ponto. Um projeto de adequação ele não é simples. É importante que ele seja feito com a orientação do profissional para que todos os seus processos, todas as etapas da sua coleta de dados, ela seja feita de forma simples e que se adeque à lei, que respeite os direitos do usuário e que não traga nenhum prejuízo. E frente a tudo que foi exposto, o que é que vale mais a pena? Se reinventar ou arcar com os custos? E é isso, pessoal. A gente agradece bastante em nome de toda a Consege. E nós nos colocamos plenamente disponíveis para, caso surja algum interesse em trocar uma ideia sobre isso, tirar alguma dúvida sobre a própria apresentação, caso tenha ficado pontas soltas, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Tanto eu quanto o João Pedro, nós nos colocamos disponíveis para sanar essas dúvidas. E vocês podem entrar em contato com a gente tanto pelo Instagram, que é o Consege UFRN, tanto por nosso e-mail, que é o contato@consege.com.br, e também podem conhecer um pouquinho mais da nossa empresa e também dos conteúdos que nós postamos sobre a LGPD no nosso site, que é o www.consege.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado.